Ok, eu acho que está só verificando aqui, entrou mais uma pessoa. Ok, pessoal, então vamos começar, né? Quem tiver alguma pergunta, me interrompa. Então, esse é o curso de Introdução à Mecânica Quântica do nosso programa de mestrado em Engenharia Física, e as aulas, essas aulas tutoriais, eu vou falar daqui a pouco como vai funcionar as aulas. Então, uma boa parte das apresentações são apresentações clássicas, né, tutoriais, a gente vem aqui e apresenta o assunto para vocês. Os professores desse curso, então, vai ser a professora Martina e eu mesmo. Vamos dividir a primeira parte. Tipicamente, eu vou apresentar as primeiras 6, 8 aulas, dependendo de como vai andar, e a professora Martina em seguida, grosso modo. E o curso vai funcionar dessa maneira, né? Então, tem essas aulas tutoriais, que a gente vem aqui, aula clássica, vocês estão acostumados aí nos cursos universitários. Depois, vai ter aulas de exercícios. Eu quero trazer vários exemplos aqui, mas tem também os exercícios, vai ter a lista de exercícios, aí é outra coisa, né? Vocês vão trabalhar na lista de exercícios, vou falar sobre isso, mas eu vou pedir para vocês resolverem exercícios aqui. Então, é importante a presença, a participação, porque uma parte da avaliação pequenininha e tal, mas eu acho que é importantíssimo para o treinamento de vocês. Vir aqui uma turma pequena, a gente pode fazer isso. Se expor, colocar dúvidas. Todo mundo tem dúvidas e tal, uns menos que os outros, mas uns escondem mais do que os outros. As minhas dúvidas eu tento trazer para cá, então é bom a gente dividir aqui. Vai ter apresentações dos estudantes, então vai ter uma parte de apresentação dos estudantes que vai contar. Mas, para o fim do curso, acho que vocês vão escolher um tópico, a gente pode discutir um pouquinho, mas escolhe um tópico e vai falar, né, uma apresentação, e essa apresentação conta aí na avaliação, tá certo? Então, a avaliação, pulando aqui, então, aos poucos vocês vão discutindo o funcionamento. É um curso de 60 horas, significa, então, 4 horas por semana. Então, nossos cursos são nas quartas e quintas, nas terças e quintas, de 14 a 16, e, então, passando aqui já para avaliação, vão ter as listas de exercício, né? Toda semana eu vou estar distribuindo uma lista de exercício, enviando uma lista de exercícios para vocês, vocês devolvem tipicamente com uma semana depois, né, na aula seguinte, e vale uma parte importante da nota. Então, as listas de exercícios, eu espero que vocês façam com consciência, né? Evidentemente, você pega um problema, não sabe resolver, vai pedir ajuda, vai discutir, vai olhar, vai procurar a resposta. A internet aí está cheia de informação, então vocês vão procurar, mas o que eu digo na hora de fazer a lista, tenta fazer com consciência, né? Viu, se precisou e pesquisar a resposta, ver um exemplo e tal, mas na hora de fazer, tenta realmente fazer sozinho, ir lá e uma vez que entendeu, preparar a lista, né? Não adianta só lá copiar e entregar só para ganhar os pontos que não. E a nota vale em 10, 7 sobre 10. Né? Vamos ter 2 provas, mais uma prova final, e veja só, tem que ter cuidado aqui, eu acho que vocês, alguns já estão no programa há algum tempo, quem olhou, que não olhou, mas eu gosto de insistir nesse aspecto, que a nota usual para você passar numa disciplina na graduação, a nota de corte lá na final é 5, aqui, para ter o conceito C, a nota tem que estar entre 6 e 7,4. 5,9 você não é aprovado na disciplina. Mas, como eu já comentei para vocês, a taxa de sucesso dessa disciplina tem sido muito boa. Os estudantes que têm
se dedicado até o fim, independente da formação anterior, tem se saído bem. É melhor ter uma média mais interessante aqui, tem um conceito B ou A, não é isso? Porque se você tirar em todas as disciplinas C, vocês verificam isso depois, se você tirar só C, você vai ser desligado do programa, né? Porque a média tem que estar em B. Então, em alguma disciplina você pode ter C, mas em outras tem que ter um conceito melhor. Então, é isso. Se tiver alguma dúvida sobre isso, se não, eu passo adiante. E o material do curso que a gente vai distribuir para vocês são as notas de curso. Essas notas aqui em PDF eu envio para vocês em seguida. Coloco lá no SIGA, a gente distribui sempre. Tem os vídeos, eu posso dar para vocês, se interessar, é uma opção, os vídeos do semestre passado. Então, se vocês quiserem olhar antes e tal, o curso é o mesmo, mas vocês podem antecipar e vir me desafiar aqui. Desafiar não é desafiar o termo, é challenge, né? Me provocar aqui, vir já preparado e tal, para tornar a aula mais interessante, discutir e tal. Então, essa é uma opção. Bom, e a gente, então, vai distribuir notas dos cursos, essas notas vão estar disponíveis, os vídeos também, e alguma referência que a gente comentar agora, por exemplo, na conversa anterior, antes de começar a aula, Vitor falou do livro do Coetano G. Então, vai ter alguns livros, tem um livro que não está aqui, na aula de hoje, na apresentação de hoje, vou falar de um livro do Bergman, que não está nessa lista. Então, algum trecho, alguma parte que esteja mais interessante, eu posso comentar, e aí é sempre bom você ter opções de livro, e aí eu passo imediatamente para bibliografia, né, que é a bibliografia que está lá no... não sei, tenho certeza de Shankar, mas certamente o Griffiths. O Griffiths é um livro muito interessante, no sentido de que ele é muito didático, gosto muito, em geral, um grande sucesso com os estudantes, e ele é condensado, então permite uma leitura rápida, ao contrário do Coetano G. O Coetano G, ele é muito extenso, é um volume absolutamente enorme, e então você leva muito tempo para estudar um assunto. Então você já vê condensado no Griffiths, que é muito telegráfico. Então é interessante, para um curso desse eu acho que é ideal. O curso eu vou tentar seguir maior parte do tempo pelo Griffiths, né? Na parte inicial, essa parte de revisão histórica, os fenômenos iniciais aí que provocaram as discussões iniciais da mecânica quântica, estão lá, né? Radiação do corpo negro, efeito fotoelétrico, efeito Compton, essas coisas que quem tem alguma base em física conhece, estão lá no início do Gazierovitz. Estão também lá no livro do Bergman. Outro livro interessante, assim, bem interessante também, é o livro do Shankar. Então, tem uma introdução relativamente longa dessa álgebra da mecânica quântica. O que vou fazer aqui é bem mais condensado, bem mais dirigido e realmente visando as ferramentas que a gente tem necessidade aqui. Voltando aí o Itamar. Ok, pessoal. Eu vou passando aqui, ninguém me interrompe, eu vou indo em frente. Aí vamos começar agora. Então, a gente começa agora nossa disciplina, e esse é o conteúdo muito macroscópico, né, do que a gente vai tratar aqui no curso, né? Não tem detalhamento, mas eu acho que... Opa! Eu acho que eu peguei o slide errado, como se eu já tivesse passado nesses 3 tópicos, mas a ideia é o seguinte: a gente começa, então, com uma pequena discussão, uma pequena apresentação aí do que acontecia até o século XIX, como estava a física até então. Antes
das duas contribuições importantes do mundo microscópico, né, e tal, vamos falar, é esse o objeto do nosso curso aqui, a mecânica quântica, e o outro limite, né, então, de um lado, você quer descrever o mundo microscópico, precisa absolutamente de mecânica quântica, o formalismo da mecânica clássica não é, de jeito nenhum, suficiente em nenhum limite para descrever o mundo microscópico, o contrário da outra revolução, que é a teoria da relatividade, né? Então, provavelmente, alguns de vocês já viram a relatividade restrita, pelo menos, e a relatividade restrita, no limite de pequenas velocidades, o que é pequena velocidade? Qualquer velocidade é muito menor do que c. Como c é uma velocidade absolutamente enorme, né? 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, então qualquer velocidade supersônica, todas as velocidades mecânicas do nosso dia a dia são velocidades muito pequenas comparadas à relatividade. Então, o limite clássico está sempre funcionando. Isso, eu sou suficientemente velho para ver uma evolução. Quando eu dava aula lá atrás, que falava dessa coisa, um curso de relatividade, ou um curso de física moderna, aí sempre era mais delicado você falar, motivar os estudantes para relatividade. Mas hoje é absolutamente trivial, né? Porque está no nosso cotidiano. Então, esse GPS que tem nos aparelhos aí de vocês, né? O aparelhozinho GPS, ele depende as equações que ele resolve aqui são as equações relativísticas. Se você não fizer as correções relativísticas da relatividade generalizada, o erro de localização fica muito grande. Então, você tem que levar em consideração, né? Vocês sabem como funciona, grosso modo, o GPS. Pois não? Que tem que fazer a correção das equações da clássica, utilizando aquele fator de Lorentz, né? Como é? O fator de Lorentz. Pois é, mas você vai além disso. Você vai além disso, porque você precisa... você tem que ir além disso, porque você tem que ir para as equações generalizadas, tá certo? De que você precisa, então, de correções que... Então, bom, deixa eu evitar essa discussão. O que eu estava comentando aqui era que você, para localizar, você precisa o quê? A priori, para você, no nosso espaço, no nosso universo, você precisa de 3 coordenadas para localizar um ponto, né? Dado um sistema de coordenadas, você precisa de 3 coordenadas para localizar um ponto, mas se você quiser fazer alguma coisa dinâmica, você precisa de uma coordenada de tempo. Aí precisaria ter um relógio sincronizado, muito preciso no meu aparelho. Como você não faz isso, você precisa 4 sinais, mas, de novo, eu estou me empolgando e falando do que... O que eu quero dizer com isso é que a relatividade... Se empolga que a gente gosta disso. Tá bom, é empolgante, né? É um assunto que... Então, o fato de você ter no dia a dia um exemplo desse, tem alguns outros exemplos de relatividade restrita e generalizada, então já são formalismos importantes no nosso dia a dia. Mas a mecânica quântica é muito mais simples. Então, a mecânica quântica é absolutamente necessário, não tem... esse ponto que eu quero destacar para vocês. Se, por um lado, para a maior parte dos problemas, a menos que seja o problema do GPS ou algum outro problema que envolva grandes velocidades, você não precisa usar a mecânica relativística. Mas, para descrever o mundo microscópico, sim, você precisa da mecânica quântica. E não tem uma aproximação clássica como você teria na
dinâmica de Newton para descrever os movimentos. Então, já que eu estou nessa temática, deixa eu, então, colocar com a perspectiva de você estudar mecânica quântica. Você tem uma noção básica de mecânica quântica. O desse curso aqui, deixar bem claro, é essa necessidade que a gente tem num curso de engenharia física, onde você tem duas áreas, a área de optoeletrônica e tem uma área de materiais. Muito fácil, eu podia falar aqui longamente sobre a importância de mecânica quântica nessas duas áreas. Você falou em eletrônica, qualquer componente, embora em algumas aplicações você não precisa de uma descrição detalhada da estrutura eletrônica dos seus dispositivos, mas você tem que entender que o funcionamento dele é essencialmente descrito pela mecânica quântica. Então, eletrônica, isso é necessário, óptica, você pode precisar dessas ferramentas, e materiais, né, vocês eventualmente podem desenvolver um trabalho, uma dissertação que não envolva nenhum modelo nesse nível de detalhamento, mas é necessário você ter essa base que permita você ir confortavelmente como mestre, que vocês serão de uma pós-graduação de engenharia física, sentir confortáveis de ter essa base de mecânica quântica, e quando aparecer os problemas, você tem essa noção da mecânica ondulatória. Né? Essencialmente, a gente vai estar falando aqui de uma mecânica ondulatória. Isso é um aspecto da mecânica quântica, essa descrição do mundo microscópico que eu tentei relacionar com a nossa formação aqui em engenharia física. Outro aspecto importantíssimo da mecânica quântica é que a gente não vai explorar a fundo, pelo menos não no nível desse curso aqui, são os aspectos mais sutis da mecânica quântica, do formalismo mecânica quântica, que envolve estados emaranhados, envolve os comportamentos que são descritos pelas como é que diz? Desigualdades, a língua faltou agora, as desigualdades de Bell, certos comportamentos que levam à computação quântica, aplicações. Então, esse é outro universo de aplicações que, repito, a gente não vai ter oportunidade de aprofundar aqui, mas vocês terão certamente a base para poder, se necessário, fazer estudos nessas áreas. Então, muito bem. Então, com essa motivação para se estudar mecânica quântica, deixe-me fazer pequenos comentários sobre o estado da física, como eu estava dizendo, até o fim do século XIX. Né? Depois, o que eu chamo aqui de precedentes históricos são aquelas experiências bem clássicas que levam a você desconfiar, a estar desconfortável com as descrições clássicas, né? E que provocam, né, até chegar no modelinho de Bohr, e aí o salto vem. Tem gente que não valoriza isso, alguns livros, alguns professores, mas eu acho fundamental a figura de De Broglie, que introduz o conceito de onda associada à matéria. Então, essa é a transição, e a partir daí vem todo o formalismo da equação de onda. Tem dois formalismos, a gente vai se deter aqui em um dos formalismos, que é o formalismo ondulatório de Schrödinger, né? Mas tem outro, o de Heisenberg, um formalismo matricial. Essas coisas, em algum momento a gente vai usar alguma coisa um pouco sutil, mas essencialmente a gente vai ficar no formalismo que é mais... Embora vamos discutir um pouquinho o que é essa função de onda associada à matéria, que não não tem uma interpretação direta em relação às propriedades físicas da matéria. Então, a gente vai discutir isso para frente, e aí, sim, tendo essa base, a gente vai falar, então, do formalismo, e o curso
ele vai até momento angular, algumas aplicações, uma partícula em um poço. A gente vai tentar motivar vocês, porque falar de um problema relativamente artificial, como colocar uma partícula quântica em um poço, porque o formalismo é fácil de descrever, em parte. E aí permite a gente tratar os conceitos. Mas, de outra parte, são problemas reais. Então, você vai aqui no comércio, você vai ali na Rua da Concórdia, em Recife, e você vai comprar um diodo de tunelamento e tal, que ele funciona baseado num princípio quântico, né, de tunelamento de partículas, do elétron lá. Então, está no dia a dia essas propriedades de tunelamento, não só pelos aspectos conceituais, mas aspectos reais. E aí a gente vai afinar a linguagem e vamos ver até onde a gente consegue ir em termos de momento angular, de descrever o átomo de hidrogênio. O importante é que esses conceitos fiquem bem claros para vocês do que ir muito longe, né? Então, a gente vai até aonde puder trabalhar com conforto, né? Momento angular, o conceito de spin, etc. Mas isso a gente vai ver com cuidado. Isso é o que eu chamo de aplicações, né, dos sistemas, um poço, um potencial de campo central, como seria resolver o problema do átomo de hidrogênio. E aí entra uma parte final, que entra na avaliação, mas é um bom exercício para vocês vão escolher aí ao longo dessas primeiras semanas. Tem tempo, mas espero não muito, porque o tempo vai passando. É bom já ir pensando, discutindo com a gente, comigo, com Martina, alguma sugestão de seminário, né? Não quero falar nesse tema aqui, quero falar sobre isso, sobre aquilo, e se vocês não tiverem uma ideia muito clara, a gente pode sugerir, então, alguns temas para vocês prepararem para apresentar lá no fim do curso, né? Então, é esse o conteúdo e o andamento do curso. Então, a gente entra aqui. Ops, já entrou aqui no. Pronto. De uma certa forma, eu falei rapidamente sobre isso, posso insistir, né, que para você descrever o mundo microscópico sejam átomos, o próprio núcleo, né, você entra na estrutura atômica, né, você pode ir, na verdade, a gente pode se perguntar até que ponto você pode descer numa escala de encontrar coisas cada vez mais fundamentais, né? O átomo não é a última unidade da estrutura da matéria, né? Você pode, dentro do núcleo, encontrar estruturas complexas, pode discutir a estrutura nuclear em termos de partículas nucleares, mas não é o caso da gente discutir isso aqui. E, indo na outra direção, você constrói, então, com átomos, você constrói moléculas, você entra aqui numa área em que certos objetos relativamente grandes, como uma molécula complexa de fureleno, né, uma molécula com 60 átomos de carbono, né, tem um formato de uma bola de futebol, né? Você bota um átomo de carbono, e pelo menos algumas bolas de futebol, aquela que tem pentágonos e hexágonos nas superfícies, e com essa estrutura você ainda observa as propriedades quânticas, né? Eu posso encontrar uma referência, eu sei que já vi uma referência de uma experiência de interferência com esse tipo de moléculas, interferência quântica explorando as propriedades ondulatórias. Então, até que ponto... Isso, na verdade, é uma área de pesquisa bastante interessante, né? Até que ponto... porque uma questão interessante ora, como é que você passa de um mundo onde eu acabei de insistir, cuja descrição é necessariamente feita por uma mecânica
ondulatória para um mundo onde você está perfeitamente confortável, as partículas estão bem localizadas, tudo está muito bem definido, e como é que você faz essa transição? Rapidamente, eu espero me lembrar, quando falar, por exemplo, de comprimento de onda de de Broglie, de mostrar para vocês, ou falar de interferência de partículas, né? Quando eu falar sobre isso, de lembrar, de comentar, então, que essa manifestação, essa natureza quântica está sempre presente, mas ela se manifesta de uma maneira evidente, importante, no mundo microscópico, porque rapidamente o comprimento de onda, né, você tiver uma partícula mesoscópica, um grãozinho qualquer de areia ou qualquer partículazinha microscópica, né, já complexa, o comprimento de onda de de Broglie associado pode estar, certamente vai estar numa escala comparável ou inferior às dimensões do núcleo atômico rapidamente. Então, eu certamente posso trazer exemplos numéricos e a gente pode ver que as propriedades ondulatórias existem, mas elas não se manifestam porque o comprimento de onda associado a essas grandes partículas são muito pequenas. Então, como eu comentei também, então, isso, para descrever, é uma parte importante da mecânica quântica, é o formalismo que permite a gente descrever isso no microscópio, e outro aspecto dessa mecânica ondulatória é você usar essas propriedades relativamente estranhas, né, para descrever comportamentos, explorar isso aí para você, por exemplo, construir um computador quântico, que vou dar uma noção muito rápida, todo mundo sabe que um computador funciona usando uma linguagem binária, né? Você pode ter a magnetização, usar a magnetização para codificar a informação, e você tem dois estados, né? Sei lá, 0, 1, correspondendo fisicamente a você ter, por exemplo, um spin up-down ou coisa desse tipo. Então, a linguagem é binária, você tem dois estados, enquanto que, usando o que se chama qubits, né, você vai explorar o aspecto quântico, né? Eu falei do spin, você pode ter os estados up and down, mas em mecânica quântica você tem toda uma gama de estados possíveis, né? Há, na verdade, infinitas situações, e aí você vai explorar essas propriedades para você, por exemplo, construir um computador quântico. Você pode ter partículas que estão num estado dito emaranhado, né? Você pode ter duas partículas que você vai ter. Eu vou me adiantar aqui, vocês não sabem o que é uma função de onda, a menos de um termo de normalização, você vai ter uma combinação de partículas que você pode ter, por uma questão de simetria, você pode ter um estado up and down, um para cima, outro para baixo e esse para cima. Então, a combinação disso aqui me dá um estado em que você pode descrever duas partículas que estão nesse estado muito especial e aonde elas podem serem criadas, estarem separadas por distâncias absolutamente enormes. A imaginação de vocês é o limite, e a partir do momento, por exemplo, se eu estiver falando de spin, que é um momento angular intrínseco da partícula, na hora que você define um eixo de quantização, deixa eu melhorar a linguagem, uma linguagem mais introdutória, quando você define uma direção em que você vai medir um desses momentos angular de uma das partículas, a outra está perfeitamente definida, mesmo que eles estejam separados de distância tão grande quanto você queira, desde que você consiga preservar esse estado de correlação entre as partículas. Esse estado se chama, tecnicamente, de estado de emaranhamento. Então, isso, repito, a gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas vocês sabem que existe todo esse potencial de aplicação. A gente vai se deter, já estará de bom tamanho se a gente tiver as ferramentas que vão nos permitir descrever
essa parte inicial. Então, muito bem, pessoal. Onde nós estamos? Vamos nos colocar aqui, então, no fim do século XIX, de uma maneira bem relativamente arbitrária, porque essas teorias se desenvolveram a velocidades diferentes, né, com necessidade diferente. Lá atrás, a mecânica newtoniana, que absolutamente genial, a compreensão de Newton da dinâmica, né, de que você pode descrever toda a dinâmica, né, que descreve todo o movimento macroscópico, até onde a gente conheça, até onde a gente mediu até hoje, de todo o universo, obedece às leis de Newton, né, que a variação do momento, né, vamos lá, a força resultante sobre uma partícula, ela resulta em uma aceleração, e o fator entre essa força atuando numa partícula e a aceleração resultante, isso é uma propriedade intrínseca da partícula, que é a massa inercial dela. Isso é extremamente sutil, complexo, e você diz, não, isso é lá física 1 e tal, mas cada vez que você pensa um pouquinho sobre isso, você vê quão profundo isso pode ser. E aí tem todas as contribuições de Newton, né, na descrição da gravitação universal, mas isso é uma contribuição mais específica. A mecânica está resumida nas 3 leis de Newton, né, contribuição lá de Galileu, etc., né, e o sistema de referência inercial, de uma certa maneira, dentro de um certo limite. Cuidado aí. Não vou me perder aqui no curso de mecânica, mas terceira lei, ação e reação, cuidado aí, forças magnéticas são, geralmente, traiçoeiras, né? O campo magnético é um pseudo-vetor, tem que ter cuidado, não pode falar em pares de forças quando você está falando de força magnética. Mas, bom, de uma maneira geral, as forças mecânicas funcionam em pares, né? Então, você fala lá de... Eu evito o termo ação e reação, porque ação e reação parece que é uma coisa... eu faço uma ação e vejo uma reação, né? A linguagem é limitada, né? Ação, e eu bato em alguém, alguém vai e bate em mim de volta, né? Então, reagiu como resposta. E não é isso que acontece quando você tem... duas partículas se atraindo, né? Uma partícula muito maior do que a outra, mas as forças são, pelo menos uma descrição newtoniana, são instantaneamente acontecendo no mesmo instante, de forma simultânea. Uma atrai a outra atrai a outra, ou se repele, se forem cargas, etc. Então, essas forças são simultâneas. Então, você tem a mecânica newtoniana muito bem estabelecida, permitindo descrever todo o comportamento dinâmico de partículas, só dependendo da sua capacidade de descrever essas partículas. A termodinâmica, que culmina lá descrevendo todo os processos termodinâmicos, permite você construir máquinas, e resumindo na equação belíssima lá de Boltzmann, né, faz a ponte entre mecânica estatística e o conceito de entropia. Então, perfeitamente maravilhoso todos esses resultados e, sobretudo, ferramentas extremamente importantes e fortes para você descrever o mundo mecânico, né? Então, os físicos, engenheiros, estavam todos muito felizes com todas essas ferramentas, que aí você inclui o eletromagnetismo, que fecha com chave de ouro, né? Porque você tinha coisas completamente descorrelacionadas, como a lei de Coulomb, que dá média, que descreve a força entre duas cargas, a fenômenos como ótica, luz, ou um ímã que atrai o outro. Então, fenômenos completamente distintos. Tudo isso
sintetizado nas 4 equações de Maxwell, né? A equação de Gauss elétrica, a equação de Gauss magnética, a equação de Faraday-Ampère e com a contribuição depois de Maxwell, né? Que fecha a simetria das equações e permite você escrever, então, uma equação de onda para os campos eletromagnéticos e permite imediatamente você identificar, né, pelo menos por vácuo, grandezas como ε0, μ0 ligado à velocidade da luz, né? Então, você tem... eu posso escrever aqui, mas eu acho que eu tenho já acho que eu coloquei na próxima transparência, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho de radiação, do eletromagnetismo, que é uma base importante para a gente conceituar. Vamos usar alguns resultados de radiação, falar de radiação corpo negro, de emissão de luz. A luz, ela serve, né, como ferramenta para você sondar a matéria. A interação radiação-matéria é fundamental para você conhecer o mundo microscópico. Então, é importante você ter essa relação, essa intimidade aí com as equações para os campos elétricos e magnéticos, a descrição do eletromagnetismo, que, como eu disse, resultam na descrição da radiação eletromagnética. Então, com as equações do Maxwell, você sai vamos simplificar, de uma eletrostática, uma magnetostática, e tem uma coisa dinâmica, que são as equações de Maxwell, né, que permite você, então, ter uma equação de onda, seja para o campo elétrico, seja uma equação vetorial Nabla 2, ou, se você quiser, em uma dimensão, vamos, para ficar mais... D2. Fazer com simetria aqui. As derivadas segundas de EX, EY e EZ, a mesma coisa você faz para B. Vetor dt2. Então, essas equações, em geral, você só está preocupado em resolver essa equação de onda do campo elétrico, principalmente porque você está se propagando no vácuo, porque existe uma relação, né? Você, lá das equações de Maxwell, você tem uma relação entre E e B, né? Vamos tirar o vetor aqui, existe uma relação entre E e B, que permite se passar de um para outro. Tá certo? Então, você tem uma equação de onda, isso aqui vocês devem reconhecer qualquer equação do tipo, né, lá da Física 2, qualquer equação do tipo D2F dx2 igual a 1 sobre V2 D2F dt2, isso é uma equação de onda. Tá certo? Fácil de mostrar que qualquer função que é do tipo x menos vt, ela é solução desse tipo de equação e, portanto, equações do tipo senos e cossenos desse... Isso aqui nada mais é do que, se você fizer a manipulação necessária, nada mais é do que uma coisa do tipo R menos vt, tá ok? Então, quem não tiver muita vontade com isso, é bom dar uma revisada, equação de onda, etc., para poder ficar mais à vontade, mas eu suponho que o que eu estou dizendo até aqui, para a maioria de vocês, isso aí, a menos de uma pequena revisão, é tranquilo. Ou seja, aonde é que nós estamos? Para ficar bem claro. Então, eu estou insistindo em um pouco de detalhe no formalismo do eletromagnetismo, falando das equações de Maxwell, que leva a uma equação de onda para os campos elétricos e magnéticos. Então, essas equações de onda desse tipo aqui
campo elétrico, campo magnético, levam a soluções desse tipo. E essa equação aqui é o quê? O que é isso aqui? É uma equação, é uma onda plana, tá certo? Se vocês não conseguem... vejam só, essa equação aqui, ela depende, né? Ela está... Eu podia colocar isso aqui, deixa eu... Isso aqui é geral, né? Mas eu posso escrever... Pronto, pega esse exemplo aqui, onde o campo está se propagando na direção... Isso aqui, Y, vamos lá, X, Y, Z. Então, ele está se propagando na direção... Esse cara aqui é X, né? Então, X, Y e Z, então está se propagando na direção X. Essa onda aqui depende apenas de X, você tem um campo E, que é uma função de X e T, tá certo? Então, nesse caso aqui, seria uma coisa do tipo um E0 cosseno de Kx menos ômega t, tá certo? Uma coisa desse tipo. É cosseno é. Nesse caso aqui, coincide bem com a figura, porque cosseno de 0 é igual a 1, na posição x igual a 0, no tempo t igual a 0, ela é máxima. Então, o campo, essa função aqui, nada mais é que esse cosseno aqui. O campo, ele está em y, tá certo? Está na direção y, mas ele é um vetor na direção y, cuja amplitude é uma amplitude máxima, é 0, que está variando aqui, descrito por um cosseno, tá certo? E isso, em cada ponto, olha, vejam só, ela só depende, nesse caso aqui, de x. Então, quer dizer que qualquer posição y e z, para cada uma, para cada x, nas outras, qualquer outra posição, y e z, a amplitude é a mesma do campo E. Entende isso, né? Então, você tem uma onda plana perfeitamente infinito. Aí você diz, mas isso não existe. É verdade, não existe na prática, mas você pode, é uma boa aproximação, se você tiver uma fonte de luz aqui, isso você vai criar uma onda, né? O raio cada vez maior, e uma região aqui, que eu pegar aqui, isso aqui, transversa aqui, o campo está se propagando nessa direção normal a essa esfera e uma área aqui perpendicular aqui, isso aqui é uma boa aproximação de uma onda plana, tá certo? Então, você tem uma onda plana se propagando, você tem campos E e B aqui, está se propagando nessa direção, tá certo? Então, o que é que tem que ficar aqui como ideia? É que no eletromagnetismo você tem uma solução da equação de onda, uma onda que se propaga, você descreve isso dessa maneira aqui, e isso aqui é a chamada, o eletromagnetismo clássico, tá certo? E você tem relações importantes aqui, então, se você olhar isso aqui, C, quem é C? C é igual a 1 sobre raiz de μ0 ε0, que essas são propriedades elétricas e magnéticas que estão ligadas lá às propriedades intrínsecas do vácuo. Então, uma onda se propagando no vácuo, essas constantes, são constantes, né, propriedades do meio de propagação, no caso aqui o vácuo, então você define uma velocidade constante, uma velocidade bem definida, um valor de velocidade, você substitui o valor de μ0 aqui e ε0, e você vai encontrar esse número aqui, 2,99792458 vezes 10 a 8. Então, esse número fixo é a velocidade da luz. É exato. Por quê? Por definição, a partir de não lembro a data, mas a partir de um certo momento se definiu a velocidade da luz como sendo uma grandeza constante, ela é uma constante universal, e a partir desse valor você aí obtém, então, você define tempo, você define distância, a distância se viaja durante o tempo de um segundo. Como é que você define um segundo? Aí é uma questão de metrologia, você vai lá construir um relógio atômico, tem uma maneira de definir isso, ainda hoje é o relógio de Césio, etc. Então, fecho parênteses. Mas tudo isso para voltar aqui e dizer que as ondas eletromagnéticas se viajam com uma velocidade bem definida, C aproximadamente igual a 3
vezes 10 a 8 metros por segundo, e essa velocidade é a velocidade limite de propagação de qualquer informação no nosso universo físico. E existem, então, relações básicas, né, de C com o comprimento de onda. Então, lambda é o comprimento de onda dessa radiação, o comprimento de onda é a distância, então isso aqui é o eixo X, então o comprimento de onda é quando a onda se repete. Eu saí daqui, vim aqui, cheguei. Quando eu cheguei aqui, essa distância que eu viajei é lambda, é o comprimento de onda, tá certo? Se eu fizer um gráfico agora dessa mesma onda no tempo, congelo aqui a posição e deixo ela evoluir no tempo. Vocês vejam que essa função, uma onda, é uma função complexa, que varia no espaço e no tempo, tá certo? É uma função que varia. Aí, se eu congelar o tempo, como eu fiz aqui, tirei uma foto da onda, né? Eu crio uma onda na piscina e tiro uma foto. Então, eu vejo a estrutura espacial da minha onda. Eu posso botar uma rolhazinha ali na minha superfície da minha piscina e a onda vai fazer, a posição é fixa, mas você vai ter um movimento temporal ali. Então, eu congelo o espaço, vejo a dinâmica temporal, eu congelo o tempo, vejo a estrutura espacial. Então, se eu congelo aqui no espaço, olho a evolução temporal do campo E, tá certo? T, quando eu tiver um período, isso aqui é chamado de período T, quando a estrutura se repete, o tempo que ele se repete, isso é T. T, por definição, é 1 sobre Ni, né? É o número... Esse é um pouco melhor. Ni. Ou F, né? Tem algumas pessoas usam letra F. Literatura, em geral, é Ni. Então, isso aqui é o número de ciclos por segundo, que é a medida em Hertz. Então, existe essa relação aqui, você volta lá, vê qualquer onda harmônica, né? Você tem V, em particular, na onda eletromagnética, essa velocidade é C, mas, de uma maneira geral, isso aqui é lambda sobre o período, ou seja, lambda Ni, né? Fácil de lembrar, porque o que é velocidade? É quando ela anda um comprimento de onda, um período, um comprimento de onda no tempo de um período, tá certo? Ora, se você lembra que lambda e K estão relacionados, né? Lambda, estou estendendo minha revisão, mas eu acho que é sempre bom. K2. Número de onda é o quê? 2π, K e 2π sobre lambda, não é isso? Então, se eu substituir aqui, ó, eu tenho K e 2π sobre lambda, e ômega é igual a 2π Ni. Então, substituir isso aqui, tem uma chamada relação de dispersão que relaciona minha frequência ômega. Essa ômega é o quê? É radianos por segundo, né? A minha velocidade angular, eu relaciono com K, que é o número de onda. Ok? E essa relação entre velocidade angular ômega e número de onda K é relacionada através da velocidade da onda, nesse caso aqui, C. Ok? Então, estou pincelando aí fazendo um lembretezinho de eletromagnetismo. Eu espero que isso ajude lá na frente, né? Quando a gente falar, que a gente vai falar de ondas de matéria, mas tem uma similitude razoável. E esse slide é particularmente útil, provavelmente vou voltar lá na frente quando falar de onda de matéria, mas só estou trazendo isso aqui para lembrar para vocês que os conceitos já estão lá atrás, né? Então, vocês me digam se isso aqui, a menos que vocês tenham visto análise de Fourier, que eu vou fazer na minha pequena revisão, falar rapidamente, em algum momento vou falar de análise de Fourier, e a ideia é o seguinte, que se você tiver um pulso de luz, um pulso temporal, você construiu, né? Você
com laser ou com a lâmpada. Eu falo de um laser porque, a priori, tem uma faixa de frequência mais limitada. Você pega uma fonte de luz, o espectro, as frequências são mais distribuídas, então fica mais largo. Mas se você tiver um pulso temporal de uma radiação, né, ali você tinha uma onda plana que estava se propagando o tempo todo no espaço e definido em qualquer instante de tempo. Tá ok? Aqui não, eu estou criando um pulso, uma envoltória, né, eu pegar aquela minha onda lá e pegar uma parte aqui, calcular, construir uma envoltória, ligo, essa amplitude está modulada, ela cresce a um valor máximo, depois decresce. É isso que eu quero dizer com essa envoltória. Então, você tem essa onda temporal, tá certo? E para construir um pulso desse tipo aqui no tempo, eu preciso de componentes de frequência que vai me permitir construir isso aqui. E como é que eu sei isso? Como é que eu estou afirmando que existe uma relação entre a largura temporal desse meu pulso, esse delta T aqui, com essa largura em frequência delta Ni. E de onde eu tirei isso? De uma análise de Fourier. E quem não sabe disso, acredita em mim por enquanto, e depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Então, só para fazer uma ponte com o que a gente viu, por exemplo, com uma onda plana, definida o tempo todo, uma onda contínua, né, no tempo, então ela está definida aqui, o ΔT é infinito, né, ela está definida de menos infinito a mais infinito no tempo, ela é constante a amplitude máxima, né, a envoltória, evidentemente que ela está oscilando aqui no tempo, mas a amplitude ela é constante, o envelope, né, o pacote, ele é constante. Ora, para construir isso, se eu construir isso, eu preciso de uma única frequência. Então, a frequência é uma frequência F0 ou Ni0, na linguagem que eu estou adotando aqui, tá certo? Você só tem uma única frequência, bem definida aqui, né, o inverso do período, e você tem, então, uma onda definida, é uma onda plana definida em todo o tempo. Mas se você quiser criar um pulso, na hora que você estreita essa onda, você tem que adicionar frequências. Então, eu vou só dar isso como exemplo, eu garanto a vocês que a gente volta sobre isso, e eu espero que fique mais claro mais na frente, para quem não viu análise de Fourier ainda. E a gente vai usar e falar, não vai nem fazer grandes aplicações disso, apenas do que é necessário para a gente compreender aqui. Mas vai ser importante na descrição de ondas de matéria. Outra propriedade ondulatória, então a gente está falando aqui para o caso da luz, mas outra propriedade ondulatória intrínseca de qualquer onda é a difração, né? Se você tiver uma onda que se aproxima de um obstáculo, ou se você quiser uma abertura, né? Mesmo um único obstáculo, você já cria, você já põe em evidência essas propriedades, mas se você, então, tiver uma abertura, as propriedades, isso não fica indefinidamente definido uma sombra dessa abertura. As propriedades ondulatórias levam que você tenha uma abertura, e mesmo que você tenha um laser, né? Se você, por exemplo, tiver um laser que tem uma única frequência, tem uma chamada coerência espacial, que é a coerência, é a capacidade de você prever o comprimento de onda, quer dizer que é uma onda bem organizada, bem arrumadinha. Se você tiver, então, uma onda desse tipo, passando por um diâmetro, saindo de uma abertura de 1 centímetro, aí você bota um comprimento de onda aqui de 0,6 microns, né? 600 nanômetros, 0,6 microns, isso corresponde ao visível. Então, interessante que é uma radiação visível, e você calcula, então, o ângulo de divergência. Esse ângulo de divergência aqui, eu estou dizendo que para pequenos ângulos, eu estou aproximando, isso é uma aproximação. Se você tiver pequenos ângulos, você pode aproximar seno de θ igual a θ.
Tá ok? Então, esse ângulo de divergência é da ordem de lambda sobre A é o tamanho da abertura, o comprimento de onda. Você faz essa continha aqui, 600 nanômetros é 0,6 micro, ou seja, 6 vezes 10 a menos 7 micros, dividido por 1 centímetro, 10 a menos 2 metros. E você faz essa continha, o θ é 6 vezes 10 a menos 5 radianos. E significa o quê? Significa que você andar 10 a 5 metros, você vai divergir, se fosse um ali, seria 1 metro. Então, a continha que você pode fazer aqui é, por exemplo, se você botar esse feixe na Lua, ele vai chegar lá com uma divergência de 23 quilômetros, vai iluminar 23 quilômetros. Então, qualquer distância que você queira, basta fazer a relação aqui, que é o D vai ser aproximadamente a distância que você andou, né? Essa distância que você andou aqui, que ele chama de R, e esse D aqui vai estar relacionado com esse ângulo θ, por essa relação D igual a Rθ, e você calcula, então, de quanto ele abriu. Por que eu estou falando disso? Porque é uma propriedade intrínseca de ondas você ter a divergência. Muito bem. Então, para fechar aqui essa parte de radiação, só lembrar para vocês que radiação é um fenômeno extremamente amplo, que se manifesta de maneiras bem diferentes, parecem fenômenos diferentes, mas são exatamente descritos pelas mesmas equações, só que difere muito no seu detetor, na maneira de gerar, e aí você tem, então, ondas de rádio, televisão, micro-onda, infravermelho. O visível é uma parte muito pequena desse espectro, né, em torno de quase 10 a 15 Hz, né, e correspondendo a um comprimento de onda de uma fração de micro. Né, o visível vai aí, sei lá, de 0,4 a 0,7, 0,70 alguma coisa, microns, e isso é a faixa do... Pronto, está aqui, em torno de 0,7 micros a 0,4 micros, né? Aqui já está saindo do azul, já está entrando no violeta. Então, essa pequena faixa do espectro eletromagnético aqui, em qualquer coisa 10 a 14, né? Quem quiser fazer a relação entre comprimento de onda C e lambda, se vocês preferirem, F, é dado por essa relação. Então, você passa de uma a outra de uma maneira direta, comprimento de onda diminuindo nessa direção, a frequência cresce. Se diminui a frequência, comprimento de onda aumenta, a relação entre um e outro é inversamente, está na relação inversa a menos de C. Ok? Então, lembrando essas propriedades, e o que a gente vai passar agora é falar dos precedentes. Não? Então, com isso, com esse destaque do eletromagnetismo, eu termino essa revisão da chamada física clássica, embora sempre chamando a atenção que você, enquanto estiver tratando radiação como onda, se estiver falando da luz, da radiação, é uma conta que a gente pode fazer depois, deixa isso para frente, né? O que eu quero dizer, se eu concluir minha frase, o que eu quero dizer é que se você tiver intensidades importantes, você tem essencialmente uma onda e você descreve com esse formalismo aí do eletromagnetismo. Se você vai diminuindo de mais e mais a intensidade da luz, que você possa começar a ter intensidades muito baixas, não vou dizer aqui, o limite seria no limite onde você tem uma... Porque a gente vai falar disso quando falar do efeito fotoelétrico. Então, nesse limite, e que você vai individualizar, como fez lá atrás Einstein, falar ele não usou essa linguagem, mas
essencialmente é o conceito de fóton, né? Quando você estiver nesse limite, então a descrição não é mais clássica, embora seja coerente com as equações clássicas, a radiação também demanda um tratamento quântico, ok? Então, com isso, a gente tem aí uma base para começar a discutir algumas propriedades muito importantes que permitiram você fazer a transição para mecânica quântica e construir uma mecânica para descrever o mundo microscópico. Então, a gente vai falar, vou comentar aqui muito rapidamente o que era bem conhecido. Os químicos conheciam muitas coisas sobre a estrutura da matéria. Eles sabiam construir, produzir certas moléculas, sabiam que em certas proporções dos elementos conhecia, a tabela periódica era conhecida, embora não tivesse um modelo microscópico, mas a tabela periódica era bem conhecida, as proporções para você formar, sei lá, NH3, você sabia as proporções para formar uma molécula de NH3, de CO2 e assim por diante, tá certo? Então, isso era muito bem conhecido e era também bem conhecido que você podia associar, você tinha uma assinatura visível, né, de átomos e moléculas. Então, o exemplo básico deixa eu ver se eu coloquei um espectrozinho aqui, né? Então, se você tivesse uma amostra aqui, sei lá, você pega uma amostra, uma cubetazinha, colocou aqui hidrogênio, e você passou iluminou com a radiação, com todo o espectro, eu vou varrendo o espectro, eu vou ver, se eu jogar uma luz branca aqui, eu vou ver que parte dela é absorvida e apenas o complemento é que atravessa. Outra maneira de fazer a experiência complementar é o seguinte: eu dou energia a esse sistema, como eu dou energia a esse sistema? Por exemplo, com a descarga elétrica. Com a descarga elétrica, o que é uma descarga elétrica é simplesmente você passar uma corrente dentro desse meu gás, eu boto um gás de hidrogênio aqui, passo uma corrente, a colisão dos elétrons vai distribuir as energias, né? Eu não queria usar a expressão, mas sem saber como eu vou excitar esses meus átomos e moléculas, né? Dissocia, eu vou ter hidrogênio, isso aqui, tipicamente você vai ter H2 numa amostra dessa, mas quando você coloca uma descarga, você vai dissociar e você vai ter também o hidrogênio atômico. E aí você vai ver a emissão, você vai ver que essa emissão tem uma assinatura bem definida. Uma parte aqui, você vai variando o espectro, outra parte aqui, outra parte aqui, e assim por diante. Isso aqui é em frequência, por exemplo, Ni. E que escala é essa? Essa escala aqui, você pode pegar uma parte desse segundo bloco aqui, ele está no visível. Alguém muito cuidadoso, muito dedicado, o Balmer, foi lá e escreveu uma expressão que descreve o comprimento de onda com uma formulazinha de recorrência. Varia com N2, se eu me lembro bem, N2 sobre, a menos de uma constante, N2 sobre N2 menos 4, uma coisa desse tipo. Alguém veio e usou outra fórmula para descrever esse pacote aqui, chamado de séries. Então, a série de Lyman, Balmer, Pacher, não lembro. Aí tem as várias séries, né? E aí tudo isso é condensado por uma única expressão, isso por causa do hidrogênio. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Pronto, lindo. Muito bem. Então, se você substituir com a única constante, eu descrevo todos os comprimentos de onda de todas essas linhas, colocando valores para esses N's, N1 e N2, são números inteiros. Se você substituir, eu acho que esse N2 aqui, teria que checar se é o primeiro ou o segundo, eu diria que o segundo. Se você botar esse N2 igual a 1, você tem a série de Lyman. Se botar N igual a 2
acabei de dizer, esqueci. Então, você descreve as séries espectrais usando... Então, tem uma fórmula empírica condensada por Rydberg. Então, essa é a relação de Rydberg. Então, o que é que a gente está dizendo aqui? Está dizendo que, antes de se construir um modelo microscópico para matéria, se conhecia uma assinatura. Se eu olhar essa assinatura aqui, eu digo, eu tenho hidrogênio numa certa amostra que está emitindo radiação. Aí eu tenho uma outra assinatura para o sódio, outra para outro material, e você vai ver no cinema que o cara lá, em geral, o rapazinho ou a mocinha lá, o herói do negócio, vai no laboratório, vai identificar uma molécula, passa lá e tem uns picos lá, e vai ver os picos e vai identificar que tem um material ou não. Então, espectroscopia, uma técnica extremamente aplicada, né, inclusive para você detectar materiais explosivos, etc., com resíduo. Então, desenvolver técnicas espectroscópicas é uma tecnologia bem desenvolvida. Mas, do ponto de vista... usando lá em Marte. Pois é, exatamente. Aliás, você falou, você foi em Marte, aí eu vou, só para provocar você, Luiz, eu vou muito mais longe, vou na última estrela lá, né? As estrelas muito distantes, como é que eu sei que aquela estrela tem isso ou tem aquilo, tem ferro, tem uma estrela desse tipo ou aquilo, pelas proporções. Não tem... A única maneira de saber o que está numa estrela, mesmo no Sol, né? O Sol, mesmo no Sol que está aqui pertinho, ou Marte que seja, não tem, é a luz. Então, a luz que não chega, que diz que lá tem hélio, sobretudo hélio e hidrogênio, né? É uma reação nuclear que está ocorrendo lá, queimando hélio fundindo hidrogênio, formando hélio nesse processo aí de fusão nuclear. Então, a radiação que chega e traz essas informações, né? Então, é isso que dava, então, essa assinatura. Então, você tinha várias informações, né, de propriedades da matéria, microscópio, né, proporções definidas. Então, tem Dalton. Meu segundo grau está muito distante quando a gente aprende essas leis lá da química bem conhecida. Então, muito bem, isso era bem conhecido e dava uma base para você descrever a matéria. Agora, vou passar para o primeiro fenômeno. Agora sim, dá tempo de falar de um ou dois aqui ainda. Estamos no finzinho, não vou detalhar os cálculos, vai ser mais descritivo. Vamos falar de um fenômeno que o nome técnico, né, acho que é uma linguagem mais de físico, falar de radiação de corpo negro, na verdade, deixa eu motivar vocês com um problema tecnológico. Esses problemas, não é coincidência que eles surgem, esse tipo de questão, o desafio aí para... Vocês estão no curso de engenharia física, o engenheiro deve se perguntar como você medir temperatura. Então, você vai medir temperatura, você vai, por exemplo, calibrar uma barrinha, o comprimento da barrinha, quando aumenta a temperatura, você dilata e tal, você faz algum truque para fazer essa medida fácil. Como é que eu faço? Eu pego uma barrinha metálica, mas eu vou pegar um metal muito especial, vou pegar mercúrio e vou botar num tubozinho que, quando ele se dilata essencialmente em uma direção, isso fica muito mais visível, ele se dilata muito mais que o vidro, eu calibro e meço, então, construir o meu termômetro. Vejo uma propriedade elétrica de um semicondutor, de uma junção semicondutora, e vejo que a tensão varia de uma maneira praticamente linear numa certa faixa, e aí construo o meu termômetrozinho com semicondutor. Ninguém precisa mais ter hoje em casa um termômetro de mercúrio, você tem um termômetro de... Luiz, tem um termômetro aí... Está proibido, né, os termômetros mercúrio. Agora você vai na farmácia e compra um termômetrozinho de
eletrônico, né? Então, tem um semicondutor e você calibrou e você tem uma propriedade elétrica. Você vai estar sempre associando uma propriedade física com a temperatura, e aí, se você numa região mais ou menos linear, se não for linear, é difícil fazer a escala. Mas você pode calibrar, construir. Hoje em dia não é uma grande dificuldade fazer uma escala não linear, constrói do mesmo jeito. A ideia, propriedade física varia com a temperatura, eu posso construir um termômetro. Agora, veja só, problema para os engenheiros físicos. Como é que você mede a temperatura no alto forno? Você vai colocar lá o seu termômetrozinho, chegou perto, já derreteu o vidro, né? Aquele termômetrozinho, aí você disse, não, bota uma barrinha. Então, se você for o alto forno, em princípio, ele vai derreter tudo que você botar ali dentro. É o problema, né? Mas se você observar bem, se você trabalhar ali perto, você vai ver que na hora que você começa a aquecer o forno pela primeira vez, ele emite aquela radiação de calor, depois começa a ficar avermelhado, depois e tal. Aí você, rapidamente, basta acender uma fogueira, botar uma barrinha metálica ou botar um pedaço de bombril no micro-ondas, não faça isso. Mas você vai vendo que aquilo vai começar a brilhar. Então, você tem uma associação de temperatura e cor. Maravilha. Então, se eu calibrar, é um pirômetro, se eu calibrar essa escala, então isso existe, é industrial. Se for, vai lá e, olha, é o blacksmith, é o ferreiro. É o ferreiro. Então, qualquer ferreiro ali da cidade de Ferreiros sabe a relação entre a cor do metal e a temperatura. Então, isso é uma tabela técnica, né, aqui para o aço, tá certo? Então, tem uma calibração possível. A questão é, agora, se eu quero fazer alguma coisa para aplicar isso aí, eu tenho que ter um modelo. Então, eu tenho que ter um modelo que me diga qual é a cor, qual é o comprimento de onda, o lambda, associado o lambda em função da temperatura. É isso que eu preciso. Então, vamos fazer um modelinho. Eu sei tudo sobre eletromagnetismo, sei tudo sobre termodinâmica, está tudo bem estabelecido, a gente sabe fazer um modelinho desse, vamos fazer um modelinho e vamos comparar com as medidas experimentais. Então, o que é que acontece? Então, é isso que você quer fazer. Vamos medir primeiro o espectro de radiação em função da temperatura, né? Você vai lá, mede para cada, dado uma temperatura, você mede lá o espectro e você vai associando a intensidade em função da temperatura. Tá certo? Então, você faz e a curva que você obtém é isso aqui, que é razoável, né? Quanto maior o comprimento, quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência, então você tem a radiação, ela vai se deslocando, olha, você vai vendo aqui, ó, vai aumentando a temperatura, esse centro, a parte mais intensa aqui, ela vai se deslocando. Estão vendo aí, né? Então, isso é uma lei bem, que foi determinado, muito bem definido. E aí, quando você faz o modelo, né, você tem os modos de vibrações, a gente não... Isso está feito, quem tiver curiosidade, eu acho que está lá no livro do Gazierovitz, revisa lá, tem vários outros livros básicos, isso na internet é muito fácil de achar, Blackberry Radiation, e você vai encontrar essas continhas feitas aí. Então, é uma história de contar número de modos numa caixa, etc. O problema, isso é feito de uma maneira básica, o problema é que na hora de você definir quais são as frequências possíveis, por isso que é chamado de radiação de corpo negro, porque o modelo para fazer isso é você dizer que você tem uma caixa, né? Pode ser uma caixa tridimensional, só para facilitar as contas, eu vou desenhar uma caixinha quadrada de lado L e vou contar os modos possíveis aqui de frequência. Então, numa direção aqui, uma frequência possível
é essa aqui, né? Eu não falei, eu devia ter falado lá atrás de cavidades ressonantes com eletromagnetismo, né? Bota uma caixinha com uma onda, ela se torna estacionária, uma onda estacionária. Então, quais são as ondas possíveis de colocar aqui em todas as direções? Eu decomponho nas 3 direções x, y, x, y, z, né? E vou contar o que tem aí dentro. O problema é na hora de dizer que todas as frequências possíveis, elas variam continuamente. Se você fizer isso, essa conta foi feita e o resultado está aqui. E ela dá uma coisa que varia com Ni2, ou seja, isso foi feito por Rayleigh e Jeans, e a curva é essa curva aqui. Então, para grandes comprimentos de onda, funciona relativamente bem, converge, aliás, mas para pequenos comprimentos de onda, quando as frequências crescem, essa curva diverge. E que não precisa nem, se você, mesmo que você não conhecesse o resultado experimental, você sabe que isso não é um resultado aceitável. Por quê? Porque ela diverge, a energia vai para infinito, né? A energia, né? A intensidade em função do comprimento de onda, a área aqui sob a curva diverge. Então, esse resultado não é aceitável, você tem, então, um problema para descrever a radiação numa cavidade fechada. Isso é só modelizado, no fundo, o problema é como associar o espectro de radiação de uma superfície aqui, é corpo negro porque tudo é fechado, você só tem uma pequena abertura, né? Nada a priori, você só tem uma pequena abertura aqui, tudo que entra aqui não sai. Então é um corpo negro nesse sentido. Entrou, não sai, fica confinado nessa cavidade aqui. Então, dado que essa é uma superfície ideal que responde a todas as frequências aqui, elas estão a uma certa temperatura T, qual é a energia da radiação aqui dentro? Essa é a pergunta que você tem que responder. Então, para responder isso, Planck, que tinha uma cultura boa, isso aqui, ó, quando você brincar com séries de telho, e rapidamente você vai ver coisas desse tipo aqui, e ele sabia que essa curva, com esse cara aqui no denominador, ela convergia. Então, mas isso, o que está aqui, não sei se vocês estão vendo bem, mas o exponencial aqui é Hν, que tipicamente isso é uma expressão termodinâmica. Termodinâmica, a energia vai com uma coisa do tipo E sobre kT. Cai a constante de Boltzmann, se quiser eu boto um índicezinho aqui para lembrar que é de Boltzmann. kT, isso aqui é a energia de Boltzmann, tá certo? Para uma dada temperatura T. Então, essa é a distribuição para um sistema com energia E. Mas qual é a energia E aqui das minhas partículas? Ele impôs que seria do tipo Hν, ou seja, constante. Você tem uma energia mínima, é igual a Hν, e com isso ele consegue descrever perfeitamente essa curva. Quem? Planck, Max Planck. E quando ele consegue ajustar, né, o fit, mas o termo em português, o bom português é ajustar. Quando você ajusta essa curva, você obtém um valor de H que é 6,6 vezes 10 a menos 34 joules segundos. Então, joules segundos, o H tem unidade de energia segundo, tá certo? Unidade no sistema internacional é joule, Ni, unidade é segundo a menos 1, não é isso? Que é ciclo por segundo, então passo para o outro lado, joule segundos, isso aqui é as unidades de H, tá certo? Então, esse número é tão importante que eu coloquei ele aqui em
destaque, e vocês, quando estiverem no meio do início para o meio do curso, já no início, esse número aí, vocês vão começar a ter esse número de cor, né? 6,6 vezes 10 a menos 34 joules segundos, porque ele vai ser recorrente, porque é a unidade de HNI é a unidade de quantização da radiação. Então, Planck faz isso. Então, a questão de interpretação, eu repito, não vou entrar nos detalhes, isso não é muito difícil acompanhar, você lendo um meu texto, ou vendo isso deve ter na internet, você entrar em algum site, Radiação do Corpo Negro, você vai ter uma apresentação sobre isso, mais ou menos boa, mas tem bons textos que vão descrever essa dedução, se vocês quiserem. Então, a densidade de energia, que depende única e exclusivamente da frequência da radiação e da temperatura da minha superfície, né, do meu corpo fechado, ela, então, é descrito por essa relação, 8πh, constante de Planck, C ao cubo, C é a velocidade da luz, Ni ao cubo, dividido por EHNI sobre KT menos 1. Tá certo? Então, essa curva fica muito bem os resultados experimentais e isso é obtido impondo essa unidade mínima para a radiação, ok? Essa quantização. Então, bem-vindos ao mundo quântico, né? Tudo que a gente vai falar daqui para frente é uma mecânica ondulatória. A propriedade fundamental que a gente vai estar se atendo e trabalhando é a propriedade ondulatória da matéria, mas que leva a quantizações desse tipo aí. Então, não falei ainda, mas na frente vai ficar mais claro o aspecto de quantização, mas que é uma consequência das propriedades ondulatórias. Então, em algum momento, lá na minha juventude, eles falavam muito de mecânica ondulatória. Eu acho, aliás, bem mais adaptado, né? Muito bem. Então, olha, batendo papo aqui com vocês notaram que a gente já falou de uma maneira bem superficial, né? Só provocando vocês sobre as propriedades, as assinaturas espectrais de átomos e moléculas, e falamos agora um pouco mais detido, né? Existe, em algum momento, eu vou pedir para vocês fazer algum cálculo, né, sobre radiação do corpo negro. Por exemplo, dado uma temperatura, você tem um comprimento de onda associado. Uma conta que você pode fazer interessante é o seguinte: qual é a temperatura do Sol, da superfície do Sol? Tem que ter cuidado. No interior do Sol, a temperatura é muito mais alta. Mas qual é a temperatura da superfície do Sol? Muito fácil. Basta você vir, lembrar aqui, ó, se você olhar aqui, não sei se dá para ver aqui, mas essa curva, não sei se eu consigo aumentar aqui e se a resolução está boa aqui. Está razoável. Opa, acho que vai funcionar. Então, deixa eu mostrar para vocês. Ora, essa é a parte visível do espectro. A luz que sai do Sol, ela está em que faixa? No visível. Por isso que a biologia, a gente evoluiu para ter um detetor que visse no visível, fosse sensível ao visível. Né? O Sol emitia nessa faixa, é por isso que a evolução fez que a gente desenvolvesse um sensor que captasse essa radiação no visível. E quanto a essa radiação, em torno aí, eu diria mais para 6.000. O número que eu estou lendo aqui é 5.000, mas um pouco mais para 6.000. Então, dado dado a temperatura, você tem o pico de emissão. Então, isso é um cálculo que vocês podem fazer, né? Então, temperatura e comprimento de onda estão relacionados por uma relação. Vou voltar aqui para mim. Uma relação bem definida. Está aqui. Por que não?
Ele não quer sair dali. Meu mouse não clicou aqui. Pronto, saiu. Então, se vocês conseguem ver, está aqui a relação. Comprimento de onda e temperatura. Lambda máximo, né, desse pico, evidentemente, quando eu falo que você tem uma distribuição espectral. Esse é o lambda máximo, ele é inversamente proporcional à temperatura, uma relação desse tipo aqui. Muito bem. Então, em algum momento, talvez bote na lista de exercício um problema desse tipo. Efeito fotoelétrico. Que horas são? 15h40. Dá tempo para a gente avançar um pouquinho. Então, o efeito fotoelétrico, ele foi observado lá atrás por Hertz. Então, Hertz era usual estudar propriedades, o elétron era muito bem conhecido, se fazia muitas experiências com elétron, e a maneira de você fazer experiências era usar uma câmara de vácuo e você acelerar elétrons. Até pouco tempo atrás, a gente usava como exemplo o que é um feixe de elétron. Ele é feito no tubo de raios catódicos, que é uma coisa que você tem em casa. Todo mundo tinha em casa, que era um tubo de televisão. Hoje em dia, todo mundo tem televisão de plasma, de LCD e coisas desse tipo, não sabe mais o que é um tubo de raios catódicos, mas é aquele. Antigamente tinha, né? Você tinha um tubo numa câmara de vácuo, né? Que você acelerava, esquentava uma placa e acelerava com um potencial elétrico. Os elétrons eram acelerados, batia lá na placa de vidro e aquilo provocava uma pequena fluorescência. Claro que aquilo era otimizado, botando alguns sintetizadores. Bom, vou conseguir dizer, alguns truques com a energia dos elétrons e o material na camada que fazia com que a emissão tivesse uma cor ou outra. Então, eles tinham toda uma tecnologia para você criar uma imagem colorida na frente da sua tela. Mas o ponto aqui é que, então, era muito comum no século XVIII você usar canhões de elétrons, tubos chamados tubos de raios catódicos, para estudar propriedades de cargas e coisas desse tipo. Então, Hertz, por acidente, observou que quando ele iluminava, então você tem aqui um tubo evacuado, tá certo? Você colocou aqui um potencial e você observa, mesmo que esse potencial seja zero, se você jogar luz, essa luz vai arrancar os elétrons aqui, você pode ter uma corrente. Uma corrente existe quando você passa elétrons daqui para cá, essa corrente passa por aqui, eu tenho o meu amperímetro, que vai, então, medir corrente. Para fazer uma experiência controlada, eu ponho uma fonte aqui de tensão, então vou variando a tensão, então posso fazer estudos do tipo corrente e tensão em função da radiação que eu estou iluminando aqui. Então, posso fazer medidas desse tipo, como posso fazer medidas Aí eu posso, mais ainda, eu posso medir coisas do tipo, se eu preciso de uma experiência um pouquinho mais sofisticada, eu tenho que colocar outro potencial aqui e medir a energia cinética dos elétrons que estão chegando aqui. Como é que eu faço isso? Eu boto uma grade aqui e meço o potencial para frear esses caras aqui. Então, esse potencial a energia vai ser a carga do elétron, vejo o potencial que eu estou aplicando aqui, então, com isso, eu meço a energia cinética dos meus elétrons. Então, o ponto importante aqui é que, dependendo da frequência que ele iluminasse aqui, você podia arrancar ou não elétrons. Uma vez que você arrancasse, você podia ter mais ou menos elétrons, o número de elétrons arrancados aumentava, ou seja, qual o número de elétrons, como é que eu meço o número de elétrons? Medindo a corrente que passa aqui no meu amperímetro. Então, dado uma certa cor, uma certa frequência da radiação, a partir desse valor, eu vou crescendo a intensidade de luz, vou crescendo o número
a corrente que eu estou obtendo. Então, esse é o resultado importante, que eu só via isso aqui a partir de um certo limiar. Se eu iluminasse, por exemplo, aqui com amarelo, não arrancava os elétrons. Se eu iluminasse com ultravioleta, arrancava os elétrons para um certo metal. Cada metal agia de uma maneira diferente. E quem explica o que está acontecendo aí... Então, vocês... Pois não? Tinha que conhecer a função do trabalho. A função do trabalho, é isso que você disse, né? É que eu estou ouvindo mal, mas vamos chegar na função trabalho, né? Que é essa expressãozinha de Einstein aqui, muito simples, né? Uma das expressões mais simples e descreve muito bem o que está acontecendo. Então, tinha uma série de medidas feitas de maneiras sistemáticas e que o pessoal não entendia muito bem, né? Que eles podiam emitir, as placas podiam emitir elétrons, a emissão dependia do comprimento de onda a partir de um certo limiar. Abaixo, você podia botar intensidades muito grandes, não arrancava, e a corrente era proporcional à intensidade a partir do momento que você arranca, e você pode medir a energia cinética dos elétrons e ver que ela não depende, a intensidade sim, mas a energia cinética que você pode medir aqui, botando um potencial de frenagem, aqui, você via que ela dependia da frequência, mas não dependia da intensidade, da energia cinética. E tudo isso foi resumido por Einstein nessa equação aqui, que alguém lembrou bem aí, da função trabalho, que é esse W. Então, o que é que diz... O mais interessante desse experimento de Hertz foi a comprovação de que uma onda ela transferia momento para a partícula. Né, que eles não... Energia. Momento, Luiz, energia. A gente vai falar de momento em Compton. Transferir energia. Mas já se tinha ideia nessa época já de que algo estava acontecendo ali, que a partícula e onda funcionavam com uma relação ali, uma parecendo com a outra. Mas que, olha, veja só, lá atrás a gente já viu que radiação, você transfere energia para o... Eu espero ter convencido vocês. Ops, o que eu fiz? Piorou a situação. Pronto. Eu espero ter convencido vocês lá atrás que radiação em matéria, eu fui bem rápido, mas existe radiação em matéria, a radiação emite, em função da temperatura, a matéria emite a radiação, absorve, eu posso usar radiação nos dois sentidos, né? Para absorver, para medir através de um... Isso aqui, realmente não entrei em detalhes, fui rápido, eu acho que não é só para dar uma pincelada. Isso aqui se chama espectroscopia de absorção, né? Você absorve luz e vê o espectro de absorção, e aqui é o chamado espectroscopia de emissão. Você joga, dá energia ao sistema e vê a matéria que espectros eles emitem. Então, a radiação, estamos convencidos que radiação interage bem com a matéria e rouba ou entrega energia para a matéria. E nessa experiência aqui, os elétrons, em particular, são arrancados ou não da minha superfície metálica em função da frequência que eu dou para eles. E aqui não aparece ainda o momento. Eu entendi que você comentou, depois você foi mais preciso, mas a relação é o seguinte: o que quer dizer essa expressão de Einstein? Ele disse que a energia cinética máxima é igual a energia das partículas, da unidade de... que ele não usava o termo de fóton ainda, né? A energia transportada pela radiação era transportada em pacotes de energia. E esses pacotes tinham energia dado por HNI. H sendo a constante de Planck e Ni a frequência da radiação. Então, esse cara aqui, uma parte dessa energia transportada
por esses pacotes de radiação, ela se perde para arrancar o elétron. O que é que está acontecendo aqui? O meu elétron está preso no metal. Quando eu dou energia que ele tenta separar, o que é que acontece? Você tem uma carga negativa e tem a carga imagem. Isso é uma interação dipolar e tende a juntar. Isso é uma maneira de descrever o potencial da carga do elétron com a superfície metálica, tá certo? Aí eu tenho que dar energia suficiente tem que ser maior do que essa energia de ligação desse potencial. Então, para arrancar esse elétron, eu tenho que dar energia mínima para romper esse potencial que depende do tipo de metal, depende da ligação. A gente vai fazer exercício sobre isso, vai ver diferentes funções de trabalho. Então, é assim que se chama, né, essa energia potencial. Então, uma parte dessa energia aqui que eu chego no meu pacote radiativo, uma parte dele vai ser entregue para poder romper a ligação, e o que sobra, HNI, né, a energia radiativa. A energia radiativa menos a função trabalho, o que sobra é o quê? É energia cinética. No máximo, isso aqui se transforma em energia cinética, então a energia cinética máxima vai ser essa diferença aqui. Pode ter outras perdas, mas no máximo eu tenho isso. Então, no máximo eu vou chegar aqui no meu potencial de frenagem com essa energia cinética que eu vou medir isso aqui. Então, essa relação muito simples, linear, entre um balanço de energia, simplesmente, do Einstein, permite você descrever o chamado efeito fotoelétrico. Então, aí fica claríssimo que se eu não tiver, se essa energia, se essa função trabalho fosse, sei lá, 2 eletronvolts, 2,1 eletronvolts, qualquer radiação cujo pacote, o produto HNI for menor do que 2 eletronvolts, aí você diz, que diabo esse cara está falando? O que é um eletronvolt? Eletronvolt é a carga de um elétron em um potencial de 1 volt. Isso aqui é a carga de um elétron, é 1,6 vezes 10 a menos 19. Eletronvolt é unidade de energia, isso aqui é em joule. Então, ao invés de estar usando esses números muito pequenos, eu falo de eletronvolt, tá certo? Então, apresentando para vocês essa unidade de eletronvolts, vou falar agora de eletronvolts. Então, se eu tenho uma função trabalho de um certo metal, aqui estão os exemplos, 1,77 eletronvolts, 2,25 eletronvolts, 3,1 e assim por diante. Tá certo? São 3 exemplos aqui. Então, dependendo da minha superfície, se eu não tiver fótons com energia superior a esse limiar, eu não arranco. Então, eu tenho que ter uma energia maior do que 700 nanômetros para poder arrancar elétrons dessa superfície que tem uma função trabalho de 1,77 eletronvolts. Se minha função trabalho for 2,25, eu tenho que ter, no mínimo, uma luz. Vocês estão vendo que a luz, quanto maior a frequência, mais ela é energética, né? Porque a energia do pacote é igual a HNI. Quanto maior a frequência, maior a energia do pacote, tá certo? Então, se eu saio do infravermelho, vou para o visível até o azul, ultravioleta, eu estou crescendo a minha frequência, portanto, estou crescendo minha energia. Então, aqui é isso. Estou em 700, 550, estou diminuindo o comprimento de onda, estou aumentando minha energia. Então, e aqui 400 nanômetros, já azul. Até aqui as cores, né? Então, na verdade, essas cores correspondem a esse comprimento de onda. E o último exemplo aqui,
3,1 eletronvolts. Então, para cada um desses materiais aqui, dessas superfície metálica, eu vou precisar de um comprimento de onda. A partir daquele comprimento de onda, eu consigo arrancar. E se eu tiver um comprimento de onda ainda maior, melhor. O que passar aqui, o excesso, por assim dizer, se torna energia cinética máxima dos meus fotoelétrons, né? Os elétrons ejetados no processo do efeito fotoelétrico. Ok, pessoal. Olha, deixa eu ver se tem mais algum comentário sobre o efeito fotoelétrico. Eu sofistiquei minha aula, né? Porque minha aula, em geral, era coisa desse tipo aqui. Estou botando figurinhas agora, fica mais... Então, no fundo aqui, o que eu... Pronto, tem uma coisa importante aqui. Então, não aparecia antes, mas aqui é importante, eu estou concluindo essa aula, mas eu falei para vocês que eu estou medindo aqui, eu aplico uma tensão, né, e vou medir uma corrente. Então, isso eu faço, qualquer pessoa que trabalha com eletrônica, brinca com esse tipo de coisa, fazer gráfico de corrente e tensão, um diodo, resistores, coisas desse tipo. Então, aqui eu vou ver que, para uma determinada superfície, para uma determinada luz, o que é que eu observo? Eu observo que, a partir de um certo valor de tensão, eu consigo arrancar. E aí, essa corrente vai crescendo em função da tensão que eu vou aplicando aqui, ok? Mas isso para uma determinada intensidade e uma determinada frequência. Se para essa mesma frequência eu aumento a intensidade, o limiar é sempre o mesmo, eu estou sempre saindo do mesmo limiar, mas estou obtendo mais corrente. Tá certo? Então, é isso. Mas esse limiar vai ser sempre definido pelo par, né? A minha frequência para uma determinada superfície. Agora, se eu for aumentando minha frequência ou diminuindo o comprimento de onda, aí eu vou indo cada vez, vou arrancando elétrons. E note que mesmo aqui, olha que coisa interessante, o potencial aqui é positivo, você disse, não, você está ajudando a expulsar os elétrons. Mas note que aqui o potencial é negativo. Então, esse potencial aqui, ele é mais positivo do que esse. Então, ele está segurando os elétrons. E, apesar disso, quando eu ilumino, eu arranco meus elétrons. Tá certo? Então, o resumo aqui é que essa expressão do Einstein, Hni menos W, a energia do pacote de onda menos a função trabalho, isso é a energia cinética máxima resultante para os elétrons ejetados. Então, permite a gente entender esse comportamento aí, essa curva que a gente viu ali, mas, sobretudo, por isso que eu coloquei aqui essa figurinha, porque esse é o resultado que você vai medir no laboratório. Tá certo? Muito bem. Então, resumindo, eu consigo arrancar elétron mesmo com potencial negativo, então, mas para isso ocorre para um limiar bem definido. A corrente depende da intensidade, ou seja, quanto mais, a partir do momento que eu consigo arrancar, quanto mais intensidade, mais eu arranco, né, mais elétrons eu arranco e, portanto, a corrente é maior. Essa é a expressão de Einstein, né, que diz que a energia cinética, né, o potencial de corte lá é dado pela energia do pacote de energia menos a função trabalho, que eu já escrevi lá em cima, está repetindo aqui. Então, o que é que a gente mostra com isso? Mostra que, efetivamente, a ideia clássica de que a intensidade da luz, né, que você descreve lá, a intensidade
né, ele é proporcional a E2 mais B2. Como B2 é CB, é uma coisa proporcional a o campo ao quadrado. E não tem limite, essa intensidade aqui eu posso reduzir. Então, a intensidade da luz, antes eu achava que a energia era dada por unidade de área, era simplesmente esse campo quadrado. Opa, no limite em que você é sensível a processos que envolvem transferência de energia do ponto de vista fundamental, o que é importante é essa relação aqui, HNI. Entenderam a sutileza? O aspecto clássico, o aspecto ondulatório não explica, né? E aí onde o Rayleigh-Jeans não explica lá, porque é baseado que você pode... A intensidade existe para qualquer frequência e só quando você introduz a noção lá de Planck, de pacote de energia, e com essa explicação desse fenômeno aqui pelo Einstein, é que você descreve perfeitamente essas experiências e você, então, é levado à noção de que realmente a radiação transporta energia em pacotes, né? Então, não é trivial entender isso, mas matematicamente é muito bem descrito por essa relação é igual a HNI. Pronto, esse é o papel aí, e a anedota, o aspecto interessante é que Einstein, com todas as contribuições dele de relatividade restrita à relatividade generalizada, o prêmio Nobel que ele ganhou foi por essa explicação aqui, né? Então, muito bem. O próximo conceito aqui é o efeito Compton, que eu vou deixar para a próxima aula, que é o efeito que põe em evidência os aspectos de transferência de momento, que o Luiz estava esperando para a gente discutir. Ok, pessoal? Algum comentário, alguma dúvida, algum... Tudo bem claro, professor. Está razoável? Então, vou passar a lista de... Deixa eu... Como já é reticida... sei lá...